Você já percebeu que os nossos pensamentos e atitudes às vezes nos alegram, mas em outros momentos nos decepcionam? Quando nós ficamos presos no engarrafamento, recebemos más notícias ou críticas pessoais, vocês já observaram que para alguns o efeito é bem impactante, já outros reagem com mais leveza e gratidão? Será que é possível rever a maneira como nós lidamos com a vida prática? Como será que o autoconhecimento pode ajudar? Bom, o autoconhecimento é um tema da humanidade há milênios. Nos conhecer bem é fundamental para a gente identificar os nossos padrões de interpretação e vivência da realidade e, se necessário, nos reorganizar para experimentar a vida de uma maneira mais sustentável. Por exemplo, se desde cedo nós não formos estimulados a ter uma autonomia saudável, na infância e na adolescência, a gente pode tentar viver o desejo dos pais. E na vida adulta, continuarmos a nos intimidar, repetindo esse padrão aprendido, vivendo então o desejo do cônjuge, do filho, do chefe. Enfim, nós podemos passar boa parte da vida sem acessar adequadamente os nossos desejos, ou fugindo da nossa própria verdade, procurando suprir nossas carências com dinheiro, posses e entretenimentos. Podemos ir também a um outro extremo, igualmente muito comum, de tentar a nossa independência emocional através de escolhas muito intuitivas, sem analisar adequadamente todos os fatores que envolvem as nossas atitudes, as nossas decisões, ou podemos parecer muito confiantes, mas só superficialmente, porque a nossa visão sobre nós mesmos e sobre a realidade não foi tomada a partir das várias dimensões do nosso próprio eu. Então nós precisamos de um conhecimento autêntico sobre nós mesmos, como um ponto de partida para uma revolução íntima e profunda. Nós queremos nessa jornada começar a te apresentar aqui essa metodologia. Assim a gente pode reformular o nosso modo de nos observar, de lidar com os outros e de nos abrir para mais dimensões da vida. Você pode dar outros nomes para autoconhecimento, como desenvolvimento pessoal, autoencontro, evolução, iluminação, espiritualização da consciência, enfim. O relevante mesmo é que a gente busque compreender os vários aspectos da nossa própria identidade. Bom, na vida nós temos diferentes papéis e posturas. Nos vários ambientes é necessário termos papéis, como por exemplo de filho, de pai, de chefe, de empregado. Cada papel tem uma face de mim, que normalmente não fica bem ao ser empregada nos outros espaços. Por exemplo, eu sou professor, mas eu não devo atuar como professor dos meus pais. Um juiz, por exemplo, ele não deveria ser juiz cuidando da sua própria família. Nós também temos diferentes posturas. Nós nos apresentamos para o mundo em diferentes versões. Por exemplo, se eu vou a um banco para financiar um imóvel, eu preciso mostrar lá no banco que eu posso pagar esse imóvel que eu desejo, apresentando documentos que comprovem que eu estou em boas condições financeiras. E eu posso logo em seguida, no mesmo dia, ir a um outro banco solicitar redução do valor de um empréstimo. Aí, nesse caso, eu preciso mostrar que o empréstimo ele está me sufocando, o que também pode ser verdade de alguma forma. Então, percebam que eu apresento aspectos da minha situação com diferentes intencionalidades. Essa sobreposição de papéis e posturas deveria deixar a vida mais gostosa, como as camadas de um cheesecake ou uma torta de limão, que tem várias camadas com sabores e texturas diferentes, que culminam numa experiência muito fulgurante para o nosso paladar. Mas por conta da nossa dificuldade de organizar bem essas camadas, a receita pode desandar. E aí surgem angústias internas, conflitos nas relações, comportamentos desarmônicos. E a tentação atualmente é conter esses sintomas com medicamentos, o que pode ser essencial para alguns casos que exigem ajuda especializada.
Mas a maioria dos nossos problemas emocionais, eles estão dentro do que a gente pode chamar de um espectro, de uma escala normal da experiência humana. E que podem ser melhorados a partir de mudanças nos nossos padrões de interpretação da realidade, de mudança dos nossos próprios comportamentos. Então, para além dessa medicalização, com o próprio avanço das ciências humanas, das ciências da saúde, hoje nós temos disponíveis várias metodologias autênticas de psicoterapias, de práticas integrativas, que podem acelerar o nosso processo de autodescoberta. Alguns mais jovens entre vocês podem pensar que naturalmente a gente vai melhorar com a idade, que a idade vai trazer temperança, o que pode ser verdade até certo ponto, mas a maturidade psicoemocional, ela não aparece necessariamente com o envelhecimento biológico. É comum a vida ir passando e a gente continuar praticamente do mesmo jeito ou até agravar o nosso descontrole sobre o nosso próprio eu. Então a gente precisa intervir. E por isso a gente chega no segundo ponto do vídeo de hoje, que é como conciliar com a vida real. Tiago, tudo muito interessante, mas quando terminar esse vídeo, vão aparecer logo muitas demandas externas, como por exemplo, boleto para pagar. Quando meu bebê ele começar a chorar ou o chefe me ligar cobrando a produtividade no home office. Também vão aparecer demandas internas. Por exemplo, o que eu idealizo, o que eu de fato sou. Quais são minhas potencialidades, as minhas sombras que eu já reconheço? Qual é a minha história? Quais são minhas expectativas? Ok, eu compreendo. Mas o que a gente chama de vida real é simplesmente o resultado da nossa adaptação e escolha frente às demandas externas e internas da vida. Assim como muitos pesquisadores das ciências humanas, eu acredito que a nossa vida ela é socialmente produzida e determinada. Uma pessoa que passa fome tem muito mais dificuldades para pensar em autoconhecimento. Mas também eu concordo com outra linha de pensamento que aponta que as minhas escolhas podem fazer uma diferença enorme, que reduzam as minhas contradições e aumentem a minha sustentabilidade emocional. Então, se eu tenho acesso ao básico para a minha segurança física e financeira, a minha autonomia frente ao mundo vai aumentar. Por isso, essa vida real, ela não é algo que vem de fora, que eu sou obrigado a seguir, que é totalmente imposto. Não, sou eu que escolho como viver as demandas que se apresentam. É exatamente isso que distingue as reações tão diferentes nos casos que eu falei lá no início do vídeo. Quando, por exemplo, a gente fica preso no engarrafamento, ou então quando a gente recebe más notícias ou críticas pessoais. Nós sabemos que falar é fácil, porque em situações de angústia e sofrimento é difícil manter uma sobriedade constante, não é verdade? Mas existem vários caminhos, desde a reavaliação cognitiva e até a percepção da nossa espiritualidade mais profunda, que ajude a ver a vida com mais leveza.